Olá, queridas dessa macrocélula abençoada, que bom poder estar liberando uma palavra sobre você, que bom poder estudar a palavra de Deus, sempre uma delícia poder estudar a palavra de Deus. Que vocês sejam muito abençoadas hoje, que bênção que é vocês estarem reunidas e buscando o Senhor, adorando a Ele. Que bom que nós estamos juntos aqui, não é? Quero orar por você nessa palavra, consolidando os frutos, e que seja uma bênção para a nossa vida, uma bênção para você. Desde já, saudades de nós estarmos juntos e adorando a Deus nessa igreja muito abençoada. Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra, nesta macrocélula, Senhor, Lilás. Abençoa, Senhor, cada uma dessas mulheres abençoadas, jovens, diante do Senhor. Que seja, Senhor, um tempo de consolidação, Pai. Cada fruto, cada vida, cada relacionamento. Que o Teu Espírito entre agora, Senhor, trazendo a Tua presença, trazendo as marcas da consolidação. Assim, meu Pai, Deus maravilhoso, eu clamo, Senhor, para que essa palavra entre e faça transformação na vida de cada uma dessas mulheres, Senhor, e que a Tua bênção chegue sobre cada coração. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bem, eu separei uma palavra aqui e nesse tema de consolidar, não é, que nós estamos vendo aí, consolidar os frutos, como é o tema dessa macrocélula, a gente sabe consolidar é tornar firme, e eu pensei aqui sobre o dilúvio. Meu Deus do céu, como que Noé ficou firme no dilúvio? A gente fala de ficar firme diante das tempestades e a tempestade, porque o dilúvio foi a tempestade, não é? Então, eu quero estudar essa palavra com você sobre a tempestade, como que isso aconteceu, como que isso foi gerado aí durante o tempo que Noé andou, fez aquela arca, e principalmente como que essa tempestade, a mega tempestade, não abalou alguém que estava firme. Em nome de Jesus, as tempestades também não vão te abalar, e que essa palavra venha sobre a sua vida. E alguns textos eu marquei aqui. A primeira coisa que eu quero falar com você sobre Noé, dessa firmeza, aquele que estava consolidado, é que o consolidado ouve a voz de Deus. Consolidado, diz aqui o texto, Gênesis capítulo 7, versículo 5, olha só. E fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. Fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. Então, Noé, ele ouviu a voz de Deus para construir a arca. Ele ouviu a voz de Deus para entrar na arca. Ele ouviu a voz de Deus para fazer cada detalhe. E Deus não deixa de falar. Mas os consolidados ouvem. Deus não deixa de falar para todos, mas os consolidados são aqueles que ouvem. E não é uma pessoa especial, mas é alguém que ouve a voz de Deus, alguém que quer ouvir e quer buscar a voz dele. Não há problema em esperar Deus falar, mas há problema em ouvi-lo muitas vezes. Então, consolidar o fruto fala de nós sermos, ou nós nos tornarmos ouvintes da palavra de Deus e tornar outros ouvintes de Deus. Ouvir a palavra dele, ouvir, Senhor, o que o Senhor está falando comigo? O que significa essa pregação? O que significa o que Deus está te chamando hoje? Hoje, nessa macrocélula, você vai ouvir sobre ser consolidado. O que Deus está falando com você? Onde Deus quer deixar firme para você ser inabalável, e as tempestades, dilúvio, chuva não vão abalar mais a sua vida, e assim eu creio que será. Mas ouvir a Deus, né? Nós consolidamos vidas não para nos ouvirem, nós consolidamos vidas para ouvirem a Deus. A voz de Deus é mais forte do que a minha, do que a de qualquer pessoa, seja quem for, tenha a didática que for, tenha a persuasão que for, tenha a visão que for, tenha a revelação que for. Você precisa ouvir a Deus, ouvir a Deus. Ser consolidado é ouvir a Deus. Noé passou pelo dilúvio ouvindo a Deus. Então o consolidado é aquele que ouve a Deus. Veio o dilúvio e Noé estava consolidado. Segunda coisa que eu quero falar com você é que o consolidado, ele age na hora certa. Gênesis capítulo 7, versículo 7. Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. E eu fiquei imaginando assim, Noé não entrou depois, não entrou antes, não entrou na hora errada, mas
Foi um período muito longo de construir a arca. E ele entrou na hora certa. Consolidar é estar firme para obedecer. Consolidar é estar firme para agir. Consolidar é estar firme para não esperar. O consolidado é aquele que não espera. Ouvir a Deus e não espera para fazer o que Deus está falando. Ouvir a Deus e obedece na hora daquilo que Deus está chamando para fazer. Então, consolidado é aquele que age, e age na hora certa, não age nem antes, nem age depois. Quantas vezes e quantos discípulos, talvez você possa ser um desses, e hoje termina esse tempo na nossa vida em nome de Jesus, mas de ouvir. Às vezes seu discipulador já falou com você mais do que uma vez, duas, três vezes sobre o mesmo assunto. Misericórdia. Imagine Noé ouvindo 3 vezes Deus falando: Noé, entra na arca. Aí começa a chover. Noé, entra na arca. Ai, Senhor, será que vão achar? Será que... Ai, Senhor. Noé, consolidado, ouviu a Deus e entrou na hora certa, obedeceu, não teve tempo, não teve discussão daquilo que Deus estava falando. O consolidado, ele age na hora certa. Consolidado é estar firme, obedecer, agir e não esperar. Não é? Fez assim, e assim ele entrou, e assim ele andou na arca. Imagina os agitos, as gozações, as vergonhas, a humilhação que Noé podia estar passando, e certamente estava passando naqueles dias, e Noé agiu e entrou na hora certa. Chegou a hora de entrar, Deus falou para entrar, Noé foi e agiu. Você, querida discípula, que quer ser consolidada, aquilo que você tem ouvido Deus falar várias vezes, se Deus já falou que uma conduta sua está errada, se Deus já falou para você, crê que Ele vai te responder. Se Deus já falou para você ser fiel, se Deus já falou com você sobre as suas ofertas, os seus dízimos, se Deus já falou com você sobre o estudo da palavra, que Deus vai falar com você quando você estiver estudando a palavra, se Deus já falou com você para você evangelizar alguém, você falar desse amor para alguém, mesmo se você for um pouco mais assim tímida ou não, extrovertida, mas Deus falou com você e você não falou ainda. Creia que o consolidado é aquele que age na hora certa. É ouvinte e age na hora certa. Imagine comigo a história de Noé não entrando na arca. Noé não agindo, não obedecendo a Deus na hora certa. Talvez nós estamos obedecendo a Deus depois de 3, 4, 5 vezes, 2, 3, 4 anos. Depois que Deus tem falado algo, ou depois de sofrer muito. Imagina Deus ter que fazer coisas para que Noé tenha que entrar na arca. Se Deus está fazendo coisas para que eu e você tenhamos que obedecer, nós não estamos consolidados. Consolidado é aquele que ouve e age na hora certa. E que essa unção venha sobre a sua vida para você ouvir e agir na hora certa. Uma forma de você saber é se você está ouvindo muitas vezes a mesma coisa. Se Deus tem falado com você muitas vezes a mesma coisa. Se muitas vezes você está desistindo, querido, haja na hora certa. Querida, fique atenta, porque Deus está te chamando para agir na hora certa. Se Deus falou, Ele vai fazer. E se Deus te mandou fazer, faça. Não espere ouvir mais 2, 3, 4 vezes, porque o consolidado age na hora certa. E eu não falo isso para você obedecer porque tem que obedecer, porque nós temos que ser obedientes a Deus. Temos sim, não há dúvida disso. Mas veja, que interessante não é ouvir e fazer, e a chuva chegar e ele não ser destruído. Está firme. Veio a chuva e ele agiu na hora certa e estava firme. Quantas coisas pode ser que estão chacoalhando a nossa vida, chacoalhando a nossa história, derrubando áreas da nossa vida, porque nós não agimos na hora certa. Misericórdia. E que hoje venha assim, que pode até continuar a chuva, mas você não vai ser agitado por essa chuva, você não vai ser agitada por essa chuva, em nome de Jesus. Terceira coisa que eu quero falar com você é que o consolidado tem relacionamento. O versículo 22 de Gênesis 7 diz assim: tudo o que tinha fôlego de espírito, olha o texto, tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. O texto começou bem, né? Tudo que tem fôlego de vida, né? Filipenses, o apóstolo Paulo fala, tudo que tem fôlego de vida, que isso louve ao Senhor, não é? Se alguma virtude há, que maravilha, coisa... Aqui tu falou assim, tudo que tinha fôlego de espírito de vida
em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Morreu. Versículo 22 de Gênesis capítulo 7. Opa, o consolidado, ele tem relacionamento. O texto diz que tudo que tinha espírito de vida morreu. A Bíblia diz que Deus soprou espírito de vida sobre Adão, mas Deus não queria Adão vivo só. Deus queria consolidar relacionamento. O consolidado tem relacionamento. Não adianta estar vivo, não adianta ter espírito de vida. Deus te livrou, Deus te deixou vivo, Deus te deixou vivo no emprego, por exemplo, Deus te deixou vivo no casamento. Não adianta ter um casamento vivo, nós precisamos ter um casamento consolidado. Não adianta ter um relacionamento de discípula vivo, precisa ter um relacionamento consolidado. Não adianta estarmos na visão que o Senhor nos chamou vivos. Nós precisamos estar consolidados. O texto diz que tudo que tinha espírito de vida morreu. Tudo! Só não morreu um que não tinha espírito de vida. Que tinha espírito de vida, que era Noé. Espírito de vida consolidado. Ouviu, agiu na hora certa, tinha relacionamento. E eu preciso convidar você a ter relacionamento. É gostoso ter relacionamento com o discipulador, é gostoso, a célula sempre come alguma coisa, não é? Hoje aí eu sei que está tendo um monte de coisinha para comer, come daqui. Eu fiquei vendo assim a organização, saboreando aqui no meu coração as coisas que foram preparadas. Se você ainda não comeu, vai comer depois do que eu estou falando. Se for surpresa, já estraguei a surpresa, desculpe. Mas se não for surpresa, aproveite que foi feito com carinho, as mulheres se preparando todas para receber você com carinho, para consolidar o seu coração. Mas muito mais do que isso, ser consolidado no relacionamento com o Senhor. Deus te ama e quer ter um relacionamento com você. Adão estava vivo. Você está viva, tem espírito de vida, mas mais do que espírito de vida, mais do que ter algo vivo na sua vida, precisa de relacionamento. Qual o relacionamento com Deus na sua célula? Qual o relacionamento com Deus no seu casamento, na sua história, nas coisas que você tem buscado? Que Deus fale com você assim. Consolidar fala de ter relacionamento. Nós somos chamados para que pessoas tenham relacionamento com Deus. Quando você consolida alguém com o Senhor, para que seja amigo, íntimo e tenha relacionamento com o Senhor. Vir aos cultos, células, ou trabalhar nos encontros, fala de gerar relacionamento. Nós vamos trabalhar no encontro, pessoas trabalharam nessa macrocélula que você está, e isso foi maravilhoso, mas geraram relacionamentos com Deus. Em nome de Jesus, quando essa macrocélula acabar, mulheres vão ser transformadas, vocês vão ser transformados. O Espírito Santo vai consolidar o seu coração. Jamais o inimigo vai pegar uma área da sua vida e lhe roubar, porque Deus te ama e tem o melhor para você. Seja o dilúvio que for que aconteça, seja a tempestade que for, e vai ser tremendo, porque aquelas mulheres que trabalharam, as que organizaram, todas vão sentir essa bênção e saber que Deus trabalhou na sua vida. O consolidado tem relacionamento. O consolidado, quarto ponto, ele prevalece. O versículo 24 de Gênesis 7 diz assim: e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. As poderosas águas do dilúvio prevaleceram 150 dias, não contra o consolidado. As águas do dilúvio prevaleceram 150 dias contra tudo, menos contra o consolidado, porque o consolidado prevalece. E assim eu quero liberar essa palavra sobre você, e pode fazer um tempão que está tendo tempestade, está tendo chuva, terremoto, aqui onde eu estou agora, nos Estados Unidos, está tendo, no Texas, não aqui onde eu estou exatamente, mas no Texas está tendo um hurricane, uma chuva mega forte, todo mundo se preparando, as pessoas todas dentro de casa, com um monte de compras, águas dentro de casa, porque vai vir uma mega de uma tempestade, e quem tiver consolidado, essa tempestade não vai pegar. Hoje você vai sair dessas macrocélula consolidada, e as tempestades não vão mais pegar a sua vida, ouvindo o Senhor, tendo um relacionamento com Ele, agindo na hora certa, e sabendo que as águas não vão prevalecer contra a sua vida, que é consolidada com o Senhor. Então, que essa tempestade não tenha mais poder sobre você, porque você está firme no Senhor. E eu quero concluir essa palavra com um texto tremendo, muito lindo, que o Senhor colocou no meu coração. O apóstolo Paulo, quando ele foi consolidar o seu discípulo Timóteo, e esse texto eu quero
convidar o seu coração a ser consolidado com esse texto. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 18 e 19, eu vou ler para você. Olha que tremendo, o apóstolo Paulo consolidou o seu discípulo Timóteo falando sobre as águas. E eu não sei se ele estava pensando nas águas do dilúvio, mas as águas que agitam a nossa vida, as tempestades, as marés que puxam. Esses dias eu fui na praia com os meus filhos e, meu Deus do céu, tem hora que você está lá, a água vai te levando, não é assim? Você não consegue controlar muito, é um desespero, não é? E essas águas, nenhuma dessas águas prevalecerão, nem as dos 150 dias do dilúvio, conforme diz a palavra do Senhor. Mas o apóstolo Paulo falou com Timóteo da seguinte forma: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, sendo discípulo, sendo consolidado, você combata o bom combate, mantendo a fé, combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram na fé. Por isso as águas do desânimo tomaram aquela vida. Então, o apóstolo Paulo consolidou Timóteo dizendo assim: siga essa palavra, siga esse relacionamento, siga ouvindo ao Senhor, siga agindo na hora certa, siga crendo que as águas não vão prevalecer contra você, porque você não vai naufragar na fé. E hoje começa um tempo novo, uma vitória nova sobre a sua vida, um tempo da palavra de Deus e o relacionamento com Ele, mesmo que haja dilúvio, mesmo que coisas difíceis venham contra você, você não vai ficar abalado. Deus vai te fortalecer, Deus vai te dar ideias, Deus vai consolidar o seu coração, onde todos verão a glória do Senhor na sua vida, na sua história, a glória do Senhor marcando o seu relacionamento com Ele e com as pessoas ao seu redor. Que seja assim a sua vida, que você seja o fruto consolidado e todas as pessoas dessa macrocélula conheçam a sua história como aquela que é inabalável, mesmo com 150 dias das águas do dilúvio. Quero orar por você. Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, por esta macrocélula e por mulheres que estão sendo consolidadas, que a tua bênção esteja sobre cada uma. Senhor, marca cada coração agora de cada uma dessas mulheres a ouvir a tua palavra, a agir na hora certa, a ter relacionamento com o Senhor e, sobretudo, Senhor, crê que as águas não prevalecerão e que sejam como Timóteo, ministradas pelo apóstolo Paulo, aquelas que não naufragarão na fé. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, queridas, que seja um tempo maravilhoso. Parabéns, Eliane e toda a equipe, que vocês sejam muito abençoadas hoje. Um beijo no coração, graça e paz, queridas.